Presença do Senhor, uma forte unção aqui. Se o louvor continuasse, não teria problema nenhum. Para mim, não, para você. Meu Deus. Quando adoramos na dimensão do Espírito, a carne tem que se calar. Amém? Porque a carne é fraca, sim, para orar, para louvar, para adorar. Mas glória a Deus que o Espírito está sempre pronto. Amém? A escolha é nossa, adorar na carne e ficar sofrendo aí, né? Achando que está demorado, ou então adorar no Espírito, onde você nem vê o tempo passar e você quer mais e mais do Senhor. Amém? Eu prefiro essa dimensão. Eu prefiro essa dimensão. E grandes coisas o Senhor tem para nós nesse dia. Enquanto adorávamos ali, o Senhor, no Espírito, mostrava várias coisas, nos convidando a mergulhar no seu rio, o seu rio brilhante, o seu rio de alegria. Entra no rio de alegria do Senhor. E eu dizia, eu quero mergulhar, Senhor, eu quero mergulhar, eu não quero ficar só às margens, eu quero mergulhar, Senhor. Eu quero mergulhar no seu rio. O Senhor quer que você vá para águas mais profundas. Saia da beirada, do confortável. Arrisque ir mais fundo na presença do Senhor, amém? E outra coisa que ele mostrava também, que tem a ver com o que ele mandou ministrar hoje, uma pilha enorme de armaduras polidas. Deus quer trocar sua armadura hoje, para um novo tempo. Nós vínhamos conversando no carro, e eu estava compartilhando com meu esposo, não como marido, mas como apóstolo, e não como esposa, mas como ministério profético. E eu estava compartilhando com ele algo que o Senhor tem falado este ano de alinhamento. Ele disse, eu estou dando nova oportunidade para vocês ativarem, liberarem aquilo que eu já coloquei na conta de vocês. Tudo que Deus já nos deu profeticamente cada ano, desde 2003, falando de mover profético, e tudo mais que Ele já liberou profeticamente na nossa vida, já está depositado na nossa conta, o Senhor falou. E que nós temos que sacar, nós temos que tomar posse, porque se Ele falou, porque nós vamos precisar, amém? E eu estava compartilhando com ele. Imagina uma pessoa com um grande depósito na sua conta, mas ela passa a vida inteira e nunca saca. E ela fica passando privações, ela fica passando coisa difícil que não precisaria, porque ela não teve o trabalho de ir lá e sacar. Está na palavra de Deus que nós temos uma conta, amém? O apóstolo Paulo diz isso quando a igreja semeou e honrou primícia na vida dele. Ele falou, não que eu busque isso, mas está na conta de vocês. Vocês entregaram para mim, mas está na conta de vocês. Então, há um depósito, diz a Bíblia. Há um depósito para nós. Você não faz ideia de quanto tesouro, quanta riqueza está lá no depósito de Deus para você. E quantas mais ainda tem escondida e encoberta, que nós precisamos descobrir. Precisamos ser garimpeiros, amém? Ir fundo. A Bíblia diz que a glória de Deus é encobrir, esconder. E a glória dos reis, quantos reis nós temos aí? E sacerdotes, amém? A glória dos reis é tudo investigar. Não é investigar a bobagem que não tem nada a ver. Gaste seu tempo em mergulhar naquilo que Deus já liberou para você. Eu tenho visto, querido, infelizmente, muitas pessoas que não cuidam em alcançar, em viver nem aquilo que Deus já deu e fica buscando outra coisa. Quantos estão entendendo? Mergulhe naquilo que Deus já liberou para nós.
porque essa é a nossa porção, não adianta ficar inventando. Ah, mas lá é que aquela igreja, o povo. Não, deles tem o depósito deles, nós temos que ir fundo no nosso depósito. Amém? Jurisdição, cada um tem a sua. Não adianta querer ultrapassar. E às vezes nós não exploramos nem o nosso território e queremos adentrar em outro território, inventar coisa só para se confundir, que não vai levar a nada. Aí fica rodando pelo deserto. Quantos estão entendendo? Então é tempo de foco. E nós estávamos no carro e eu ia falando com ele, desde que o Senhor foi falando, como visão profética para a igreja. Sem falar o que Deus já vinha falando, desde que você se converteu, desde que... Vocês estão entendendo? Há um livro escrito, nós já aprendemos isso, uma história escrita. E dentro disso, o Senhor coloca um depósito para nós conseguirmos cumprir aquilo que Ele falou para nós. É ano de alinhamento, gente. Nós precisamos adentrar nessa dimensão para não ficar passando pela vida, rodando em deserto, que Deus não planejou para nós. Ele permitiu, mas não planejou. Quantos lembram? Vontade permissiva, vontade planejada. Temos que nos alinhar. Quando ele fala de alinhamento, é nos alinhar ao que ele planejou antes da fundação do mundo para nós. Antes da fundação do mundo. O diabo vai fazer de tudo para te distrair. Para fazer você queimar etapa, para fazer você se desviar do foco, do propósito. Mas é tempo de alinhamento. Volte para os termos outrora abandonados, diz a Bíblia. Não canso de repetir, a palavra do Senhor diz, para de andar vagabundo por aí. Para de andar vagabundo por aí. Correndo atrás do vento. Já tem uma palavra de Deus, uma palavra profética, já tem uma direção de Deus. Mergulha nisso. Desde que eu me converti com 13 anos, graças a Deus eu aprendi a correr atrás daquilo que Deus falou para mim. E aquilo que não tem nada a ver com o que Deus falou, deixa para lá. Quanta coisa eu tive que cortar, quanta coisa eu tive que abrir mão. Porque não somava com o propósito. Glória a Deus por isso. Quando a Bíblia diz para sermos diligentes em cumprir a vontade do Senhor, diligente não é lerdo, é diligente, aplicado, rápido. É isso que o Senhor falou, é para essa direção. Não quero saber de distração, foco, amém? Tenha foco, persiga. E nós viemos no carro e eu vinha falando com ele, relembrando, desde 2003, cada mover que o Senhor já depositou na nossa conta. Poderia falar de cada um deles, mas vai tomar muito tempo. Não é disso hoje, outro dia falaremos. Mas é uma dica para você puxar na sua memória. Como você vai liberar e estabelecer aquilo que você nem lembra? Não sejais ouvintes esquecidos, mas praticantes, porque aquele que ouve e esquece, engana-se a si mesmo, diz a palavra de Deus. Por que ele engana-se a si mesmo? Ele acha assim, eu ouvi, então eu já alcancei. Não, quando você ouve, está na sua conta. Foi liberado para você, mas você vai alcançar quando você ativa e pratica. Aqueles que pela prática crescem, alcançam, desenvolvem. Precisa praticar, não é só ouvir, ouvir, ouvir. O famoso crente cabeção. Ouve, 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 mas não aplica nada. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Aí vem outro que se converte bem depois dele, começa a praticar desde as primeiras coisas, desde o leitinho. E essa pessoa, Deus toma em asas de águia.
e ele deixa o outro para trás, rodando no deserto. Queridos, teve gente que nasceu no deserto e entrou em Canaã, e os que saíram com a promessa morreram no deserto. Qual deles queremos ser? Qual deles? Humildade, perseverança, foco. Eu não preciso ficar inventando coisa. Eu já sei o que Deus falou. Pega tudo que Deus já falou para você. Você deve ter nota disso, deve anotar. Uma pessoa, depois de um presbitério profético, falou para outra assim: será que eu anoto aquilo que eu ouvi? Aí o outro falou assim: deixa eu ver, o Senhor Deus do universo vem e dá uma palavra pessoal para você. Será que você anota? Deus falou para o profeta: tome nota, escreva tudo que eu estou falando para você. Não pode depender só da sua mente, não. Caduca, esquece, anote, relembre, leia. Senhor, o Senhor falou, principalmente nas horas que parece que você não sabe para onde ir. E agora, Senhor, o que eu faço? Eu já passei por isso, o que eu faço? O que eu faço? O Senhor falou: o que você faz? Aquilo que eu já te falei para fazer. Vai olhar lá. Quem me segue não andará em trevas. Trevas é ignorância. E no meio do povo de Deus não há ignorância. Deus fala conosco. Nosso Deus fala, nosso Deus se revela. Por isso quem segue o Senhor não anda em trevas, batendo a cabeça para lá e para cá, como quem não sabe para onde ir nem o que fazer. Principalmente essa igreja, que é uma igreja apostólica e profética. Por falta de saber o que fazer, gente, ninguém vai perecer, não. Eu digo isso sem medo. Eu sei que tudo que o Senhor depositou no nosso espírito para passar para vocês, desde os filhinhos amadinhos até o arrependei-vos e convertei-vos, foi passado. E tem sido passado. Aquilo que o Senhor manda. E é tempo de nós nos aprumarmos diante do Senhor, queridos. Chega de mimimi. Deus não quer um exército, como eu ouvi alguém dizer, mimizento. Eu ouvi a pessoa dizer: você é mimizento demais. Quantos sabem o que é mimimi? Quem sabe, levanta a mão. Fala aquilo que eu não sou, fala assim. Amém. O povo mimizento morreu tudo no deserto. Morreu tudo no deserto. Murmurador, questionador, insubordinado, rebelde. Não aceitava direção, não aceitava liderança, não aceitava. Queria fazer seu próprio caminho. Deus foi matando todos no deserto. Misericórdia, Senhor. Mas é tempo de alinhamento, é tempo de nós voltarmos. O que Deus já falou para mim? Quais são as palavras que eu tenho? Tome nota, medita nela, leia. E o Espírito Santo foi falando que Ele quer que cada um de nós seja guerreiro, valente. Para batalhar pelas palavras proféticas, pelo propósito revelado de Deus para nós. Se você não se dispor a batalhar pelas palavras de Deus na sua vida, não espere que outro o faça. O outro já tem a batalha dele para batalhar, nesse sentido da palavra profética. Ah, mas se Deus falou, vai acontecer. Não é bem assim, não. Deus falou, Ele falou o que Ele quer. E agora o que a gente tem que fazer? Procurar obedecer o que Deus falou. Amém? Com diligência. Não demora muito, rápido, com firmeza, com foco, com perseverança, humildade, obediência.
Eu sei em quem tenho crido, eu sei para onde eu estou indo, eu tenho uma visão, eu tenho uma missão, eu estou inserido, eu sou parte, eu tenho identidade, eu sei quem eu sou, de que tribo eu sou. Eu me lembro que no ano de aliança, um ano profético de aliança, de sangue, circuncisão no coração, Deus mandou ministrar muito isso e eu falei, explanando os 7 nomes redentivos de aliança. Quantos lembram disso? E um deles era Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Ó, ficou ali, ó, o único que ficou ali. Ó. O Senhor é a nossa bandeira. Você tem uma bandeira? Tem gente que pensa, do Atlético, do Corinthians, está repreendido. Essa aí não vale a pena, não. Uma hora ganha, outra hora perde. Confusão, isso aí não interessa. Não gaste tempo. Queridos, tem gente que chorava pela sua bandeira, pelo seu time, e não derrama uma lágrima no louvor. Pulava, esbravejava, expressão de amor pelo seu time, bradava. Tanta expressão, mas não tem expressão nenhuma para louvar o Senhor. Não tem expressão nenhuma. O Senhor está movendo, Deus está movendo e Ele está lá, inerte. Inerte. E ainda criticando aqueles que estão se expressando. Como aqueles que criticaram aquela mulher que quebrou o vaso. Que desperdício, para que isso? Qual é a sua bandeira? A sua bandeira é aquilo que você tem paixão, aquilo que você morreria por isso. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E quando o Senhor fala de termos uma bandeira, Ele está falando, querido, que nós precisamos. Bandeira fala de identidade. Quem você é? Você já se identificou dentro do corpo? É ano de alinhamento de propósito. Busque a revelação do propósito de Deus para você e gaste tudo para cumpri-lo. Essa é a pérola de grande valor na sua vida. Invista tudo. Recurso, energia, tempo, talento, tudo que Deus colocou na sua conta, invista em cumprir o propósito de Deus para a sua existência, porque no final é isso que vai valer. Muitos são os planos do coração do homem, muitos sonhos, mas o que prevalece é o propósito de Deus. No final, Deus não vai perguntar quantos sonhos você alcançou, quanta coisa. Ele vai perguntar, cumpriu o propósito ou não cumpriu? Quem cumpriu o propósito terá o seu nome escrito no livro da vida. Eu já expliquei. Nome tem a ver com propósito. Conforme o propósito, Deus nos dá um nome. Quando diz que foi riscado do livro da vida, para que vai ter um nome lá que significa propósito se a pessoa não cumpriu, não valorizou o propósito? Para que o nome dela vai ficar lá? Aí o Senhor vai lá e risca. Por isso a Bíblia diz que não é para nos alegrarmos, ainda que você faça sinais, milagres. Não se alegre por isso. Se alegre pelo fato do seu nome estar escrito no livro da vida. Quantos creem que tem seu nome escrito no livro da vida? Fica com a mão bem alta. Deixa o anjo registrar. Se você crê que você tem um nome escrito no livro da vida, então você tem que crer que você tem um propósito a cumprir. Você não vai fazer o que você quer, o que dá na telha, o que o amigo quer, o que o vizinho quer, o que os parentes querem. Não, você vai fazer aquilo que o propósito exige. Você vai fazer aquilo que o propósito exige. As pessoas que fazem assim, elas vão ter sucesso na vida.
mas outros insistem em rodar, em andar por caminho fechado. O caminho que Deus tem para nós, Ele manda um anjo na frente para aplanar, amém? Ele manda um anjo na frente aplanar. E eu estava explicando essa semana para os alunos do 3º ano, não irrite o anjo. O Senhor falou, eis que envio o meu anjo diante de vós, ele aparelhará o caminho diante de vós. Não irritem o meu anjo para que ele não vos destrua. Pensa, gente, o mesmo anjo que é mandado para ajudar, ele pode destruir você. Se você irritá-lo. Como que nós vamos irritá-lo? Se ele está preparando um caminho aqui e nós queremos ir para o outro lado. Se ele manda fazer uma coisa, nós fazemos outra. É tempo de posicionamento, arrependimento, posicionamento, saber quem eu sou. Qual é a bandeira que eu levanto? Em que eu creio? E defenda. E nós aprendemos o modelo que a Bíblia fala de Gideão, o modelo dos valentes do Davi. Eu tenho uma bandeira. Eu estou inserido numa visão, numa missão. Eu sei quem eu sou. Eu tenho uma tribo, eu tenho família, eu tenho paternidade, eu tenho irmãos, eu tenho, amém? E eles iam guerrear e eles tinham um brado de guerra. Quantos aqui já leram, quem estuda a Bíblia aí, o que eles gritavam quando iam para a guerra? O exemplo dos 300 de Gideão. O que Deus mandou eles gritarem? Pela espada do Senhor e pela espada de... Isso é identidade. Pela espada do Senhor, no teu caso, e pela espada do apóstolo Glauro. É a visão apostólica que Deus estabeleceu você. Não é pela espada do Joãozinho das Neves. Ainda que ele esteja fazendo uma grande obra para o Senhor. Você tem uma visão apostólica, uma autoridade eclesiástica estabelecida por Deus, uma visão, uma missão. Qual que é a nossa visão, a nossa missão, gente? Louvor e adoração, ensino e missões. Não canso de repetir, louvor e adoração, todos sermos um verdadeiro adorador. É a nossa essência. Sempre foi, sempre será. Para isso nós nascemos, para o louvor da sua glória. O Pai está procurando quem é verdadeiro adorador. Ensino, ser e fazer discípulos. E missões, ganhar mais almas para o Senhor, colher a colheita que está madura. Para quê? Para torná-los verdadeiros adoradores, discipuladores, missionários, para ganhar mais e assim encher o celeiro de Deus de almas, como é a vontade do Senhor. Para quê? Para que haja mais adorador verdadeiro. Até chegarmos ao ponto de podermos, sem peso para ninguém, adorarmos 24 horas por dia, sem cessar, 7 dias na semana, 31 dias no mês, 365 dias do ano. Turnos por família. É o que a Bíblia diz, as famílias virão diante do Senhor e te louvarão e te adorarão. Ele está fazendo menção da família sacerdotal de Arão. E ele está dizendo, assim como foi com a família de Arão, que serviam na casa do Senhor continuamente, em turnos. Não sobrava só para um, todo o peso, em turnos. Assim será com todas as famílias da terra. Você está criando a sua família sacerdotal, a ponto de, se precisar, ela cumprir turnos na casa do Senhor, ela o fará. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olha quantas famílias nós temos aqui, gente. Qualquer dia nós vamos fazer um piloto disso.
Vamos separar as famílias aqui. Nós já começamos pelo Shabbat Shalom, amém? É só o começo. Não vai pesar. Você vai cumprir o teu turno com a sua família. Aí depois vem o outro. Um cantando, o outro orando. Se aparecer gente aí para orar, expulsar demônio, a tua família vai orar, expulsar. Se vier gente pedindo oração, querendo conhecer Jesus. Cada um turno. Famílias diante do Senhor. Não vai pesar para ninguém. E a casa do Senhor não vai fechar. Não vai fechar. Quantos creem nisso? Aleluia! Isso já existe em algumas partes da terra. Em poucos lugares, mas já começou. Já começou. Foi o que Davi fez, amém? Foi o que Davi fez. E a Bíblia diz que Davi cumpriu o propósito da sua existência. E nós também temos que cumprir o nosso, amém? Ter uma visão, ter uma missão. Os valentes do Davi também diziam, pelo Senhor e pelo rei Davi. Ah, não, pelo Senhor eu digo, mas pelo pastor, pela igreja, não. Então você não tem bandeira, irmão. Você não tem raiz, você é desarraigado. Você não tem família. Quem não tem família, quem não tem paternidade, também não tem herança. Também não tem herança. Nós precisamos ter foco. Eu sei quem eu sou, Deus me plantou aqui, como diz no Salmo 92, floresce onde você foi plantado. Floresce onde você foi plantado. Dê fruto. Ensine os seus filhos a visão que Deus te plantou. Ensine. Eles já precisam saber disso desde pequenininho. Na aula de ministério profético essa semana, eu estava contando alguns testemunhos e contando para os alunos de uma visão que o Senhor deu, onde abríamos com uma grande chave de ouro uma represa de unção. E ela caía sobre desde bebês até o ancião. E pela misericórdia e graça do Senhor, desde os pequenininhos estão sendo ensinados na visão, lá na escola de príncipes. Deus está cumprindo. Deus está cumprindo. Que Deus nos ajude. Tem luta, tem. Tem luta, gente. Por isso que você vai ter que ser guerreiro valente. No ano passado, da força do boi selvagem, eu me lembro que eu estava ensinando e explicando para os irmãos. Deus nos deu a força do boi selvagem, não a do Bambi. Amém? Não é a força do Bambi, não. É a força do boi selvagem que você tem. E você pode usufruir disso para tudo na sua vida. Você vai trabalhar, Senhor, força do boi selvagem. Tudo que você for fazer, clame pela força do boi selvagem. Você vai fazer com mais destreza, você vai fazer com mais excelência, você vai fazer sem embaraço, mais rápido. Mais rápido. Está na nossa conta. Amém? Já está depositado. Então é tempo de nós nos posicionarmos. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que Deus me pediu. Eu não estou sem saber para onde ir. Eu sei para onde ir. E eu estou pronto para guerrear pelo propósito na minha vida. Estou pronto para guerrear. Vamos ver na Bíblia alguns textos. Tempo de alinhamento de destino profético. Precisamos estar preparados para guerrear pelas promessas. 1 Timóteo 1, vai anotando aí. 1 Timóteo 1, 18 e 19 diz assim: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, deite e fique esperando acontecer. É isso que está escrito aí?
milites por elas. Aleluia. Milite. Você vai ter que guerrear. O que é militar, gente? Lutar. Você vai ter que lutar, guerrear. Você ouviu uma palavra profética? Quantos já receberam uma profecia, uma revelação? Quantos já levantam sua mão? Prepare-se para guerrear por isso. O diabo não deixa barato. No mesmo tempo que você ouviu a palavra, o inferno ouviu também. Então, ele vai se opor, é o papel dele, ele é adversário, ele é diabo. Mas o nosso papel é resistir-lhe firmes na fé, amém? Resistir firme na fé. O meu propósito é geracional. Ele vai estender-se para a minha descendência. Você não vai roubar, diabo. Você não vai roubar. Se você abrir mão do propósito do Senhor para você, você compromete a sua linhagem. Lembra do sacerdote Eli? Deus removeu deles o chamado, passou para a casa de Zadok. Porque Deus removeu da casa do sacerdote Eli e dos seus filhos o chamado e passou para a casa de Zadok. Deus removeu o chamado do Saul e passou para Davi. Está isso na Bíblia, gente. Por isso a Bíblia diz, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Só vai ganhar coroa quem trabalhou. Só vai ganhar coroa quem cumpriu. Se não cumprir, Deus chama outro, outro cumpre e outro vai pegar aquela coroa que era para você. Guarda bem o que tens. Valoriza aquilo que o Senhor te pede, desde as mínimas coisas. Eu já vi pessoas reclamando porque eu não sei qual que é o meu chamado. Eu já vi pessoas que receberam, por exemplo, algo básico. O Senhor falou para ele, entra no coral. Eu quero que você cante no coral. A pessoa não entrou. E continuou, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Se nem nas mínimas coisas a pessoa não obedecer. Na vigília passada eu estava explicando aqui, quantos lembram, na ativação profética. Expliquei na aula também. Como que Deus chama os seus profetas? Deus vai começar a falar com você. Acorda e vai orar. Se você acordar e for orar, Deus vai voltar a falar de novo com você. Desliga a televisão e vai ler a Bíblia. Vai louvar. Desliga isso aí, põe louvor. Se você obedecer às mínimas coisas, Deus continua ampliando e falando cada vez mais com você. É assim, gente, que Deus forja. É assim que nós entramos na dimensão profética. Ouvindo e obedecendo. Corta isso da sua vida, para com isso. Se a pessoa não para, não corta e continua, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, me dá uma visão, uma missão. Ele fala, eu já estou te dando, você não está obedecendo nem as mínimas coisas. O que o Samuel fez as 3 vezes que o Senhor falou com ele? Ele virou para o outro lado e dormiu? Ele levantou. Você quer ser dirigido por Deus? Se levante, se posicione a cada palavra que Deus der para você. São esses que Deus está procurando. São esses. Então aqui em 1 Timóteo 1 ele diz, este mandamento é o que, gente? É uma opinião? É uma sugestão. É o quê? Um mandamento. Este mandamento, quem que está falando? Paternidade na vida do Timóteo. Paternidade espiritual, apostólica. Na vida do Timóteo. Ele está trazendo um mandamento apostólico. Este mandamento eu te dou, meu filho Timóteo. Ó a paternidade espiritual aqui.
que segundo as profecias que houve acerca de ti, segundo as profecias, acerca de ti, milite, batalhe por elas, a boa milícia, o bom combate. Ele mesmo diz depois: combati o bom combate, terminei a carreira, cumpri o propósito, guardei a fé. Agora o que me resta é a minha coroa, ninguém tomou de mim, aleluia. Milite pelas profecias que foram dadas a você. Conservando a fé. Me ajuda e fala para o irmão: conserve a fé, irmão. Não perca a sua fé, não. Não perca a sua fé. Conservando a fé e a boa consciência. Não é que para cumprir o propósito vale tudo, não. Passa por cima de princípio, por cima de pessoas, não. Guarde a boa consciência. Tem princípios. Amém? Não é de qualquer jeito. A boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio da fé. Quantos naufragaram na fé? Quantos afundaram na vida cristã, queridos, que você conhece? Naufragou. Tinha grandes promessas, mas não batalhou por ela. E o diabo veio com tudo e afundou o barco da pessoa. Naufragou na fé. Porque não guardou. Por que naufragou? Não guardou a boa consciência. Qual que era o propósito de Jesus? Jesus veio ao mundo. Ele veio ser rei dos reis, senhor dos senhores. Ele veio para fazer convergir todas as coisas a ele, diz a Bíblia. Ele veio governar. O diabo ofereceu um atalho para Jesus. Você vê isso lá em Lucas capítulo 4. Você veio para governar o mundo. Me adora que eu dou isso para você. Me adora que eu te dou isso. Não precisa morrer na cruz. Não precisa nada disso, não. Eu posso te dar isso agora. Mas Jesus guardou a boa consciência. Jesus não naufragou na fé. Jesus não negociou princípios. Não é assim, vale tudo, eu passo por cima. Não, não é assim. Guarde a boa consciência, você vai militar. No outro texto ele diz que o soldado não é coroado se ele não milita legitimamente. Não pode ser desonesto, não pode barganhar, não pode fazer obra morta e querer alcançar o princípio. Por causa disso, muitos, rejeitando isso, fizeram naufrágio da fé. Lá em 2 Timóteo 1, ele fala no verso 6 em diante: por cujo motivo eu te lembro, ele está repetindo, eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Primeiro ele falou, teve profecia a teu respeito. Milita, combata, mas não está acontecendo. Guerreia por elas. O que você está fazendo para alcançar aquilo que Deus falou que tem para você? O que você está fazendo, querido, de prático, para alcançar o que Deus falou para você? Quando Deus nos falou, é a hora de abrir uma escola para treinamento. E Deus deu as direções. E nós abrimos ali na Doutor Muricy. Já estava marcada a inauguração. Nós olhamos e falamos, mas não tem nem cantina. Onde que esses alunos vão comer? Não tem fogão, não tem geladeira, não tem armário. E o Senhor falou, tem sim, está lá na sua casa. Aí eu falei, realmente. E nós fomos lá para abrir o sim. Nós fizemos uma limpa na nossa casa. Levamos a nossa geladeira, o nosso fogão, os nossos armários, as cortinas da nossa casa, o sofá da nossa casa.
Porque Deus falou, eu creio. Eu sou o primeiro a investir. Eu sou o primeiro a semear. Eu me lembro que nós estávamos encaixotando tudo. E o Lion era pequenininho e ele chegou e falou, o que está fazendo, mãe? O que vocês estão fazendo? Nós falamos, vamos levar para o Sim. Ele olhou, viu aquilo vazio e falou, e nós? Tipo assim, nós, como que nós vamos cozinhar a nossa comida, guardar? Eu falei, o Senhor proverá, meu filho. Primeiro Deus. Primeiro Deus. E semeamos. E cremos. E passando noites trabalhando lá. Deus falou. Para isso nascemos, para isso existimos. Para fazer a obra do Senhor. Para fazer a obra do Senhor. Aí já a cantina já tinha geladeira, fogão, armários, mas não tinha o balcão. Aí o apóstolo olhou, viu lá uma chapa e falou, eu vou fazer um balcão daquela chapa. E passamos a noite, nós dois lá fazendo o balcão. Fazendo o balcão. Fizemos o balcão, tudo estava separadinho, tudo direitinho. E agora, onde os alunos vão sentar? Onde os alunos vão sentar? Não temos dinheiro, não tem como. E na hora que nós fomos fechar as janelas para ir embora, o apóstolo olhou lá do outro lado da rua, tinha um restaurante. Esse restaurante estava renovando os móveis. E eles estavam colocando as mesas, as cadeiras, tudo para fora. Ele falou, olha lá as nossas mesas lá. E era de madrugada, eles botavam as 4, 5 mesas para fora e baixavam, né, para voltar lá, fazer as reformas. Quando eles abriam de novo para botar mais, já tinha sumido aquelas. E era engraçado que nós ficávamos olhando pela janela do segundo andar e a gente ria da cara deles, né? Eles olhavam assim, mas para onde que foi parar, né? E botavam mais umas 3, 4, 5 ali, fechavam de novo. Quando eles iam botar de novo, nós já tínhamos catado. Eram mesas novinhas, que só tinham problema que estava meio... Como é que é o nome? Meio bamba, o apóstolo, né? Pegou e arrumou tudo, comprou pecinha, ficaram novinhas. Aí as pessoas chegaram, ai, que legal, vocês compraram mesa, e a gente só ria. Aquilo que a gente tinha que semear, a gente semeou. Aquilo que a gente tinha que suar, a gente suou. Por quê? Para que cumpra o propósito do Senhor. Tudo que você tem visto aqui é recurso que opera na visão. A unção opera no propósito. O propósito tem lugar específico. A unção libera os recursos de tudo que você precisa, no tempo, no propósito e na geografia. Se Deus mandou aqui, não adianta ir lá. O recurso não vai vir lá. Por isso ele diz, floresce onde você foi plantado. Não perca tempo, Deus não vai abençoar, não vai prover, não vai suprir, você vai ficar por tua conta. E eu estava explicando para os alunos, quando eu faço o que Deus mandou, como Deus mandou, quando Deus mandou, Deus paga a conta. Quando eu faço o que Deus mandou, no meu tempo, do meu jeitão, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu pago a conta. A unção opera no propósito. A unção traz os recursos. E o propósito tem lugar específico. É um território que Deus nos deu e nós temos que guerrear por ele. Liberar, chamar a existência. Então ele repete aqui, por cujo motivo eu te lembro, desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Quanta palavra profética, quanta imposição de mãos você já recebeu. Já está aí em você, já está depositado no seu espírito, desperte. Desata, desperte.
Foi liberado pela palavra profética, foi liberado pela imposição de mãos, já está aí. Não corra o risco de passar pela vida sem nunca despertar aquilo que Deus pôs dentro de você. E o Senhor ia me falando que pessoas aqui vão surpreender. Pessoas pacatas se tornarão búfalos, se tornarão rinocerontes, debaixo da unção de Deus. Até a família vai dizer: uau, onde você estava? Quem é você? O que você fez com o meu marido? Esse aí é outro. Esse aí é outro. A glória de Deus, ela nos transforma. Ele vai pegar aquilo que é pacato, apagadinho. E se você se posicionar, querido, as pessoas vão falar: uau, onde estava escondido todo esse tempo? Onde estava escondido? A grande potencial que precisa ser estancado, precisa ser ativado. Vocês já viram quando cava aqueles poços artesianos, que a água vem e irrompe? Deus quer fazer isso com pessoas aqui. Deus quer fazer isso, intrepidez, ousadia. Não na força do seu braço, mas sabendo, Deus falou comigo. Eu recebi palavra profética e eu recebi imposição de mãos. Eu estou delegado para fazer isso que eu faço. Vai ter que me engolir. Não quero saber se concorda, se não concorda, se me aceita, se não aceita, se crê em mim, se não crê. Eu recebi profecia e recebi delegação de autoridade. Eu não estou ilegítimo. Eu não estou ilegítimo. Se eu sou um líder de célula, eu sou porque eu recebi imposição de mãos. O Senhor está comigo, Ele vai me usar. Ah, mas e os problemas? Os problemas eu vou buscar no joelho, em Deus a solução. Não é entregando o grupo familiar, não. Ah, pastor, grupo problemático que o Senhor me deu? Ah, não, pastor, eu não quero esse grupo, não. Manda outro para lá. Me dá outro. Sabe quando que ele vai dar outro para você? Não vai dar, não. É aquele lá, craquento. É aquele lá. Vai para o joelho, vai orar. Senhor, o que eu faço, Senhor? O que eu digo? Como eu vou agir com esse irmão, com essa irmã? O que eu faço para ajudar essa ovelhinha? Senhor, o que eu faço? Desperta o dom que está em ti. Já recebeu a profecia, já recebeu a imposição de mão. É legítimo no corpo. Porque Deus não vai respaldar coisa ilegítima, não. Nós acabamos de ler aqui. Guarda a boa consciência. Eu sei em quem tenho crido. Eu não estou fazendo por conta própria. Eu tive uma palavra profética. Eu não saí já fazendo. Eu tive a palavra profética. Eu fui provado, eu fui ensinado, eu fui testado e aprovado e delegado. Eu sou legítimo no mundo espiritual e físico. Pode sair do meu caminho, diabo. Você vai sair, você não vai ficar. Porque eu tenho autoridade de Deus. Eu tenho autoridade de Deus, liberada pelos profetas e autorizada pelos apóstolos do Senhor. Você não vai me resistir. Batalhe, milite, ele diz, lembra. Pela imposição de mão, há um dom em ti, foi liberado por profecia, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de medo, temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de temor, de medo, de pânico. Quantas pessoas estão debaixo de espírito de pânico, gente?
Já vi pessoas que não conseguem mais sair de casa, tomadas pelo pânico. Deus não deu esse espírito para você. E se não veio de Deus, veio de quem? Do diabo. E se veio do diabo, nós temos que fazer o quê? Fora. Eu não quero nada do diabo na minha vida, não. Pode sair da minha vida. Se é medo, é temor, é pânico. Não veio de Deus. Deus não dá esse espírito para ninguém. Antes, Ele nos dá espírito de fortaleza. Aleluia. Fortaleza e de amor. Você é forte e você é amoroso. Amém? Mas como assim? Geralmente quem é forte é bruto. Não, mas você é forte e você é amoroso ao mesmo tempo. É o sonho das irmãs. Aleluia. Marido que ama com paixão, profundamente, mas que é forte também. Firme, amém? Toma o comando, toma a direção, cumpre. Aleluia. Deus não nos deu espírito de temor, não deixa o medo te travar. Aquele povo não entrou na terra prometida porque eles tiveram medo. Tem gigante lá. E ficaram chorando, fizeram um chororô. E Deus ficou bravo com eles. Deus não ficou comovido. Ai, que tá judiação, estão chorando. Não. Nem todo chororô comove Deus, não. Tem hora que Ele vai dizer para você, engole o choro. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Refreia o teu choro. No popular, engole o choro aí. Refreia tuas lágrimas, teu choro. Tem hora que não é hora de chorar, não, gente. Tem hora que é hora de chorar, mas nós vamos chorar nos pés do Senhor. Mas para o diabo, nós não vamos chorar, não. Espírito de temor. Espírito de fortaleza. O temor, o medo não vem de Deus, amém? Manda embora quando vier. Ai, eu queria tanto entrar no ministério de louvor. Mas ai, que medo. No mínimo, vai lá e faz um teste com o Rodrigo lá. Com a Salete, com a Ana. Mas e se eu não passar? Se eu não passar, não perca tempo nessa área, não. Está na hora, gente, de alinhamento de destino profético. Chega de, meus irmãos, eu vou cantar aqui, mas eu não sou cantor, tá? Então não canta, irmão. Vai ver o que você é e vai fazer. Respira fundo. Olha, o pastor pediu para dar uma palavra, eu não sou pregador, tá? Eu não sei falar, não. Ou você vai aprender, ou então, pastor, vou fazer outra coisa. O que tem mais para fazer aí? Adianta a pessoa vir querer dançar aqui, se ele é um pé de pau? Uma perna de... Adianta. Tem 2 pés direito ou esquerdo. Vai dar um trabalho para Débora, para as meninas, e vai ficar errando a coreografia aqui. Não é a tua. Melhor procurar outra coisa. Deus fez você, Deus planejou você, e aquilo que você vai fazer, ninguém vai fazer melhor que você. Nem que seja ficar na portaria lá, gente. Você já vai liberar unção desde que a pessoa entra. Você vai fazer a diferença no corpo, recebendo as pessoas. Que bênção, seja bem-vindo. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Deus te trouxe aqui, irmão. Sobe lá, ó. Deus vai falar com você. Vai mudar a sua vida. E ninguém vai conseguir fazer como Ele faz.
tempo de alinhamento, nós temos que descobrir, Senhor, para qual parte do corpo. Se o Senhor me colocou nessa área, amada, a unção opera no propósito. O propósito tem lugar. Mas você vai ter que batalhar e se dedicar. Não é assim, então acho que eu não estou no lugar, porque nada está acontecendo, mas se você não estiver batalhando, não vai acontecer mesmo, não. A sementinha tem que morrer primeiro. Muitas vezes Deus te coloca, a princípio, numa coisa que você nem gosta de fazer. Mas foi delegado para você fazer. E você vai fazer com amor, com excelência. Quando me passaram as crianças para eu tomar conta, meu Deus, eu queria sair correndo. Já tinha cuidado de vários irmãos, de sobrinho, coisa que eu menos queria quando chegasse na igreja, era cuidar de criança. Casamos, levamos 5 anos para ter filho. Era o que eu menos queria, mas o pastor Grajal e a pastora Elci deram as crianças para a gente tomar conta. Falei, ok, amém. E marcou aquele grupo de criança. Não importa, tudo que te vier à mão para fazer, faça o melhor. Não significa que você vai fazer aquilo o resto da vida, mas Deus já está te forjando, desperta. Recebeu imposição de mão, delegação de autoridade para fazer qualquer coisa na igreja, faça. Faça o melhor. Se não entendeu, pergunta. Apóstolo, aquilo que o senhor me pediu para fazer, o que o senhor espera? O que o senhor espera? Eu não quero fazer nada ilegítimo. Eu anotava, eu tomava nota. O que é para fazer? Eu me lembro quando o primeiro pastor que eu tive, ele mandou zelar da igreja. Eu zelava da igreja, limpava todo dia. Lavava os banheiros, varria, tirava pó todos os dias. Não era no mutirão de vez em quando, não. Chegava da escola, fazia minha parte, ia para a igreja. Toda a tarde da benção. 13 anos de idade. Ia a pé para a igreja. Era longe, não era perto. E enquanto limpava a igreja, louvando ao Senhor. Aí o pastor falou, eu ouvi você louvando, que tem unção. Eu preciso que você faça o louvor aqui antes do culto. Eu, bobinha, pensei, ele vai me liberar da limpeza. Ele falou, você pode chegar mais cedo para limpar? E depois fazer o louvor? Eu falei, posso sim, se o pastor está falando, eis-me aqui. E eu me lembro que eu falei, como que é para fazer? E ele ia falando, primeiro, eu colocava primeiro. Manda o povo ficar de pé, mande o povo ficar de pé, colocar o povo em pé. Depois, manda o povo fechar os olhos, eu mando o povo fechar os olhos. E foi assim que começou. E louva com eles. Não tinha uma banda bonita como essa aqui. Tinha palma. Cantava lá os corinhos com palma. E depois, pastor, que cantar. Depois você manda o povo fechar os olhos de novo. Pôr a mão no coração. Pôr a mão no coração. E com o povo com os olhos fechados, você vai dizer, receba o grande homem de Deus. E eu fazia. Hoje eu sei que receba o homem do grande Deus. Hoje eu sei, mas naquele tempo que ele mandou, obediência, gente. Deus forjando, Deus ensinando. Não caímos de paraquedas aqui com um cartãozinho de visita de apóstolo e profeta. Não, gente, mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Quando minhas amiguinhas, meus amigos iam para a balada, eu ia para as vigílias, para o monte. Quando eles iam, combinavam, até enganavam, mentiam para os pais. Vamos falar que vamos estudar, mas vamos lá não sei aonde. Vamos também, eu dizia, não. Enquanto eles estavam lá enganando os pais, eu estava panfletando de casa em casa.
correndo atrás, batalhando pelo propósito que Deus falou para mim. Eu pensava em estudar uma coisa, fui estudar outra coisa. Pelas palavras proféticas que o Senhor me deu. Não me arrependo, você é fruto disso hoje. Aleluia. Mergulhe no propósito do Senhor, que essa Santa Ceia hoje seja um marco na sua vida, seja um marco. Porque Deus não nos deu o quê? Espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Moderação. Tem hora que você vai estar fervoroso e tal, tudo posso. Tem outros momentos que você vai estar, Senhor, miserável que sou. Me ajuda, meu Deus. Mas eu não quero perder o foco. Me sustenta, Senhor. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Não se envergonhe, irmão, do testemunho do Senhor. Não se envergonhe do seu apóstolo. Não se envergonhe da sua igreja. Não se envergonhe do Senhor, não se envergonhe também de mim. Sabia que tinha gente que tinha vergonha do Paulo? Porque ele era rejeitado, ele era considerado um doido. Alguns não acreditavam que ele tinha se convertido de verdade, ele era perseguidor da igreja. Ele tinha aquele problema nos olhos, quantos já leram? Que quando atacava o problema que ele tinha nos olhos, ele diz que era difícil até de olhar para ele. Quanto mais ficar ouvindo a pregação dele. E ele falou, vocês me ouviram, mesmo com o meu problema nas vistas, que era horrível de olhar. Eu preguei para vocês em fraqueza. Não é super-homem, por isso que eu estou ali, porque é um super-homem. Infalível. Não, em fraqueza, é homem, mas é homem revestido de autoridade de Deus. Não se envergonhe do Senhor, não se envergonhe de mim. Era preso várias vezes. Vou ficar naquela igreja. Não, pastor foi preso. Deve dever alguma coisa. Porque eu ouvi falar. Não se envergonhe. Não se envergonhe, eu sei quem eu sou, eu tenho bandeira, eu tenho família. Não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Tem aflições, gente. Você não vai estar junto só na hora da bênção, só na hora da alegria. Tem que estar junto na aflição também, na perseguição. Ficar junto, permanecer. Se não formos fortes e corajosos, não vamos cumprir a missão. Josué 1:9. Não fui eu que te ordenei? Quem que está falando aqui? Deus. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore. Me ajuda aí, fala, para de apavoramento, irmão. Já viu gente apavorada? Ai, meu Deus, agora já era. Ai, acabou. Não tem mais jeito. Está repreendido. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, irmão. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Por onde você andar. Não foi Ele que mandou? Ele liberou a palavra, Ele preparou a imposição de mão, Ele tem falado o que é para fazer. Faça, não tenha medo, não se apavore, não desanime. Mas está muito difícil. Se eu olhasse para isso, eu já tinha parado há muitos anos. Tem que ser perseverante, tem que ser mais teimoso do que uma mula, gente. Tem que ser mais teimoso do que uma mula.
Não retrocedo. Foi Deus que me pôs aqui. Ah, mas ninguém está gostando, estão falando mal, e deixa falar. Só aumenta seu galardão lá no céu. Uma coisa que eu aprendi cedo: não me preocupe em impressionar ninguém. Não carrego esse peso. Não me preocupe em impressionar. Outra coisa que eu aprendi: não é minha responsabilidade convencer ninguém. Isso é serviço do Espírito Santo. E Ele faz muito bem. Amém? Fiel é a palavra, peço que proclames com firmeza. Nosso papel é pregar. Cada um faz a sua escolha. Não se apavore, não se desanime. O Senhor é contigo. Amém? Lá em Joel 3, o Senhor diz: proclamai isto entre as nações. Tem tradução que diz: toque a trombeta. Declarai a guerra, chamai os valentes, aproximem-se, subam todos os guerreiros. Os vossos arados, transformai-os em espadas. Os vossos arados, transformai em espada. O que é um arado, gente? Instrumento de quê? De trabalho. Qual que é o seu instrumento de trabalho? Qual é a área? Qual que é o arado que Deus pôs na sua mão? Qual é a profissão que Deus pôs você? Transforme em arma de guerra. Nessa tua profissão aí, que Deus te pôs, você vai dar prejuízo para o diabo. Lembra quando eu expliquei da Esther, a escondida? A profissão que Deus te deu é só o disfarce. É só a máscara, o disfarce. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Olhando aqui para a irmã Nelson, eu lembrei de um testemunho. A irmã que entendeu isso e ela colocou monitores no salão dela. E ela deixava clipes evangélicos, gospel, mensagem, louvor. E clientes choravam, eram tocados e recebiam Jesus. Faça do arado. Suscita o valente. Ah, mas quando eu for lá ser integral da igreja, aí eu vou servir a Deus. Se você não servir agora, onde você está, você não vai servir, não. Forge do seu arado, da sua profissão, arma de guerra. É só um disfarce. Mas eu sou dentista. Essa é teu disfarce. Você é Esther lá. Você está escondido na profissão de dentista. Deixa Deus usar a sua vida. Não importa qual área, qual é o seu arado, o seu instrumento de trabalho, a tua área de atuação. Seja valente ali. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai ser tocado, vai ter gente que vai ficar perturbada, endemoniada, vai ter gente que vai falar mal. Não importa. Você não tem que impressionar ninguém. Você não deve nada para eles. Você deve para o teu Senhor. Amém? Forja. Aleluia. Os vossos arados transformai-os em espada, e as vossas foices em lanças. Mesmo o enfermo, o fraco, diga: eu sou um guerreiro. Aleluia. Mesmo o fraco. O original fala mesmo o doente, o enfermo. Pensa, gente, uma pessoa doente dizendo: eu sou guerreiro. É o espírito do homem que o sustenta na enfermidade. Não se deixa bater. Eu acabei de falar, o Paulo tinha um problema, uma doença nos olhos. Ele não parava de pregar, não, gente. Ele não parava de pregar. E ele dizia: glória a Deus, porque vocês não se escandalizaram. Ai, se fosse de Deus mesmo, não teria aquela enfermidade lá. Eu não vou ouvir, não. Mas vocês não se escandalizaram. Quantas vezes eu e o apóstolo tivemos que ministrar com o Gabriel aprontando.
Porque é sem educação? Não, porque é um autista. Se nós olhássemos para isso, nós não pregaríamos. Quantos levantes, quantos julgamentos já recebemos. Mas glória a Deus por você, Xaviano, que não tem se escandalizado na nossa fraqueza, que antes participa conosco da nossa aflição e nos ajuda, e ora, e se compadece, e honra a unção de Deus na nossa vida. Aleluia. Assim como o apóstolo Paulo falou. Aleluia, Senhor. Mesmo o enfermo, fraco, diga, eu sou guerreiro. O fraco diga, eu sou forte. Mesmo enfermo, eu sou guerreiro. Mesmo fraco, eu sou forte. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, diz, quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando você pensa que está fraco, que nada mais vai acontecer, é aí que você está forte. Agora é o seu tempo. Agora é o seu tempo de se levantar e se apropriar daquilo que foi profetizado a teu respeito e da autoridade que lhe foi delegada. Se você abandonou, retome. Retome. Não passe pela vida sem cumprir o que Deus tem para você. Não perca a visitação de Deus nesse ano, nesse tempo de alinhamento, de destino profético. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós temos que ser varonis. Amém? O que é varonil? Vem da raiz varão. Você está do lado de um homem aí, me ajuda, fala, seja varonil, irmão. Fala, seja homem de verdade. Seja varonil. Não esmoreça. O inimigo faz de tudo para te atrapalhar. Mas nós precisamos ser valentes, ser varonis. Portai-vos varonilmente, 1 Coríntios 16, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Fortalecei-vos. Varonil, o que é próprio de um homem, varão, viril, rosto, firme, firmeza. Não fique Bambi. Fique um boi selvagem. Não fica, céus, a vida comigo não funciona, não vai dar certo, e não sei o quê. Deus não gosta disso. Portai-vos varonilmente, guerreiro, mentalidade de soldado. Ah, mas tem muita luta, mas é para isso que eu sou soldado. Soldado é para guerrear. Não dá tempo de ver tudo, ele diz, não estranheis as lutas. O soldado estranha a luta, gente. Ai, luta. Não, mas ele é soldado, é para isso que ele existe. Tomai, pois, toda a armadura de Deus. Para que precisa de armadura? Para passear? Para guerrear. Estava falando com um aluno essa semana, ele diz, essa semana está difícil. Para quê? Eu falei, irmão, dias maus. Toma a armadura.
Tomai, pois, toda a armadura de Deus para que possais resistir os dias maus e havendo feito tudo, ou seja, passou o dia mau, permanece firme, não esmurece não, porque vem outra. Você vence essa, daqui a pouco vem outra. É melhor você ligar o seu sistema antimísseis, porque o diabo está bombardeando. Nós somos o Israel de Deus, amém? O verdadeiro, o espiritual, da promessa. E na figura, Israel sempre foi perseguido. O diabo sempre quis roubar, matar e destruir, aniquilar, fazer um genocídio do povo de Deus. E é símbolo para nós. Ele quer fazer a mesma coisa conosco. Um povo que sempre guerreou e continua guerreando, gente. Mas em todas as batalhas o Senhor os guardou. E vai guardar até a guerra do Armagedon. Não importa, nós somos o Israel de Deus. Eles já tomaram providência, já têm sistema antimísseis. Por quê? Porque eles não são bobo. Eles não estão despreparados. Coloque-se em pé. É hora de despertar, amém? Você vai tomar essa santa ceia hoje, que seja para um novo tempo. Que seja para se revestir e se posicionar. É tempo de se posicionar aquilo que Deus já falou para você. E uma tarefa para você essa semana. Anote tudo que Deus já falou para você. Anote as palavras proféticas que você já recebeu, as palavras remas que você já recebeu, porque não é só na profecia, eis que te digo, meu servo, não. Quantos receberam rema nessa mensagem? Anote, batalhe por ela, milita, não desista. Se Deus colocou algo na sua mão, na casa do Senhor, milita por isso. Milita. Sujeita com amor e com boa consciência. Amém? Feche seus olhos. Agora é a tua hora com o Senhor. A trombeta foi tocada. Fala com Deus. Fala, Senhor, revela-te a mim, Senhor. Traz luz. Clareia, Senhor. Eu não quero estar confundido, me ajuda, Pai. Eu quero estar no centro do teu propósito, eu não quero mais ficar rodando no deserto. Eu não quero tentar abrir caminho onde o Senhor não preparou para mim. Eu quero florescer onde eu fui plantado, com amor, com temor. Eu preciso ter identidade. Identidade libera o destino, te capacita. Aleluia, vai adorando a Deus, vai adorando a Deus. Libera a tua unção, meu Deus, libera a tua unção. Suscita os valentes, suscita os guerreiros, Pai. Aqueles que não abrem mão, aqueles que não ficam pelo caminho. Suscita os valentes, os guerreiros. Suscita, Senhor, suscita, Senhor. Derrama do teu óleo fresco, unção nova. Derrama, Senhor. Dá a força do búfalo, a força do rinoceronte, do boi selvagem. Em nome de Jesus. Vai falando com o Senhor, vai falando com o Senhor. É pela oração que você entra no depósito e libera aquilo que já foi depositado lá para você. É em oração, em humildade. Fala com Deus, me capacita, Senhor. Me dá as armas, me dá os instrumentos, me dá os recursos para cumprir o que o Senhor tem para mim. Aleluia, aleluia. Adore, adore ao Rei.